Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo prosperar sempre no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. A lição desta semana está falando sobre o conhecimento de Deus, baseado no livro de Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que Deus se revela ao ser humano e Deus pode ser entendido e ser compreendido claramente quando ele se revela do seu eterno poder, por meio das coisas criadas, né? Podemos compreender a sua divindade, seus atributos divinos, etc, etc. É o que Paulo diz aqui. E escrevendo o povo de Roma, que tinha uma cultura muito assim propensa, pelo menos a alta cúpula, a alta sociedade, né? A alta classe social, tinha um problema grave em relação às questões das imoralidades sexuais. Ele cita aqui, por exemplo, o homossexualismo como sendo uma imundícia, como sendo uma torpeza. A Bíblia chama em Levítico de abominação. Era o que estava sendo cometido lá em Roma. E Paulo faz um alerta grande à igreja, porque provavelmente dentro da igreja havia alguém com essas práticas romanas, mundanas, pagãs, ou no mínimo alguém estava falando dentro da igreja, né? Coisas semelhantes assim, para que pudesse olhar para essas coisas como algo normal, aceitável, tolerável, para que com o tempo, né, primeiro você tolera, depois você aceita, depois você começa a praticar aquilo. É uma normalidade para os profetas, os apóstolos, né, fazer essa questão da prevenção, orientar antes para que o povo não caia depois. Deus faz isso o tempo todo, sempre trazendo a questão preventiva, né, para que quando acontecer ele possa julgar com justiça. Sempre acontece dessa forma, né? Deus faz dessa forma. E ontem nós vimos, por exemplo, nas duas perguntas da terça-feira, quando Paulo diz claramente que as pessoas cheias de iniquidade, de fornicação, de malícia, de inveja, tal, né? Pessoas que um dia já chegaram a um determinado conhecimento do juízo de Deus sobre tais práticas, mas, né, não seguiram o caminho. Além de praticar essas coisas que eram do mal, ainda consentiam que outros que eram da igreja fizessem isso para contaminar a igreja, né? É o que Paulo vai dizer lá no versículo 32. Aí, dando continuidade, aqui na sétima pergunta de hoje, o que acontecerá com os homens que julgam os ímpios em seus pecados, mas praticam os mesmos erros deles? O que acontecerá com estes? Romanos 2, versículo 3 diz: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas deles, né? Pensa que escapará do juízo de Deus? Olha que coisa, né? Então, Paulo acaba essa informação lá no capítulo 1 e continua o assunto no capítulo 2, porque a carta é uma mensagem única, não tem separação por capítulo e versículo, né? Quem inventou de separar o livro de Romanos em capítulo e versículo, né? No século V, 15º, século XV, né? Fez com que muita gente não entendesse esse detalhe, né? Que a carta é uma continuidade, é uma fala só. E aí Paulo vai dizer bem claro, ele está falando assim, quando ele diz assim, quando você, ele está se dirigindo diretamente a cada irmão lá em Roma, individualmente. É uma carta que é endereçada ao ser individual, assim como é toda a palavra de Deus. Deus não olha para o povo
como uma coletividade. Porque se ele olhasse assim, no meio do povo havia um culpado e um inocente, um que guardava o mandamento e o outro que transgredia o mandamento. Aí Deus metia fogo lá, né, e queimava todo mundo, ou mandava o exército vizinho, mandava matar liberava lá para matar todo mundo, né? Consentia, permitia que o juízo viesse sobre eles, porque foram julgados e foram condenados, e aí todo mundo morria. O justo pagaria pelo ímpio, o ímpio pelo justo. Deus não faz isso. Por isso que a palavra de Deus, ela é enviada individualmente para cada ser, para cada pessoa. Deus não julga o culpado por inocente. Isso é um princípio bíblico. E nem julga o inocente pelo culpado, né? Então, ele sempre faz isso. E Paulo, quando escreve desta forma, ele está exaltando esse princípio, embora que de forma implícita, mas ele está exaltando esse princípio, né? Quando você, um simples homem lá da igreja cristã, lá em Roma, fica falando mal do Nero, do imperador de Roma, dos senadores, das altas classes que vão lá para as saunas, né? Naquelas saunas onde há contatos homossexuais, há orgias, mulher, homem com homem, e esses absurdos que acontecem aí em Roma, você critica na igreja, mas você tem o desejo de fazer, e você na igreja está fazendo isso também. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha. Você jamais escapará do juízo de Deus, né? Como é que você fala dos outros que está fazendo aquele erro que você está reprovando e você comete o mesmo erro que você com a sua própria boca reprova? A pergunta que Paulo faz é: você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Obviamente que não, porque aqui está inserido um pecado terrível, que é o pecado da hipocrisia. Você não vive aquilo que você prega, não vive aquilo que você fala. É o que Cristo, num dos sermões mais duros que ele proferiu contra a liderança, a cúpula que pregava, só os pregadores que ensinavam na sinagoga, né? Ele falou contra aquele povo ali, lá em Mateus capítulo 23, ele chama aquele povo 7 vezes de hipócrita. Chama os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, de hipócritas. O que é um hipócrita? Um sujeito falso, que prega uma coisa contra os outros, mas ele escondido dentro de 4 paredes ele faz, como se estivesse se escondendo de Deus. Será que alguém pode se esconder de Deus? Será que isso pode acontecer? Claramente que não, e é isso que Paulo está questionando aqui. Diz bem claro, você pensa que escapará do juízo de Deus praticando essas coisas que você mesmo condena da boca para fora? Ou melhor, não vai escapar porque ele já está se condenando com a própria boca. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: quais as 2 características do homem que persiste no pecado? Existem 2 características, né? Eu diria até que essas características, elas, nesse contexto aqui, elas são sinônimas, são praticamente gêmeas aqui, né? Porque idênticas, né? Parece até uma redundância, mas não é. Mas em determinado momento elas podem ser confundidas, né? Então, quais são? Vamos ler aqui. Romanos 2, versículo 5 diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então vejam aqui, meus amados, que Paulo continua no mesmo contexto, falando contra aqueles que condenavam as atitudes do povo de Roma, os mundanos de Roma, mas que provavelmente estavam praticando as mesmas coisas e que não escapariam do juízo de Deus. Aí Paulo diz bem claro aqui, olha: contudo, você será julgado por causa da sua teimosia. Qual é a teimosia? Você está escutando da boca de Paulo, de Jesus, da Bíblia, da palavra de Deus, que não pode se envolver nessas saunas gays, né, homossexuais que havia lá em Roma, aquelas práticas lá,
Paulo não está mandando que os cristãos fossem lá de noite com fogo e matasse todo mundo queimado, porque aquilo não está mandando agredir ninguém, nem atacar ninguém fisicamente. Não tá dizendo isso. Paulo está dizendo, não faça as mesmas coisas que eles fazem. É isso somente que o crente tem que fazer. Ele não tem que chegar agora a estar agredindo alguém porque é homossexual. Não. Todo cristão tem o dever de amar o homossexual. Nós, inclusive, hoje, na sociedade moderna, temos o dever de exigir direitos civis igualitários para o homossexual. Ele não é um cidadão? Não é um ser humano? Não trabalha, não produz? Ele tem todos os direitos. Então, o que a Bíblia está dizendo é que nós, como cristãos, não devemos praticar as coisas que eles praticam. Só isso. Né? É isso que a gente tem que fazer. Então, Paulo está dando esse recado. Por que é que Paulo está dando esse recado? Porque ele está alertando a igreja, porque a igreja, inclusive ele continua falando no singular, você, uma mensagem direta a cada indivíduo, olha, você, quando você diz assim na igreja, no culto, na sinagoga, no culto, no templo, no lugar de congregação, na casa de alguém, você diz assim, olha, é uma abominação isso que acontece aqui em Roma, essas saunas de banhos de água quente, né? Mulheres nuas, homens nus, né? Fazendo orgias, né? Cultos a Baco, né? O bacanal, como dizia, né, antigamente, fazendo isto aqui. Aí você prega isso na igreja, insufla a igreja contra aquilo, aí de noite, sobre 4 paredes, você tem a mesma prática. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. E aí o que acontece? Aí você volta no outro dia na igreja, fala a mesma coisa, aí volta para casa, faz a mesma coisa. O nome disso Paulo chama de teimosia. E a teimosia leva o homem ao quê? A um coração obstinado. Significa aqui que o Espírito de Deus, que está falando ao coração dele, e ele não consegue vencer aquele mal, não abandona aquele mal, continua pregando na igreja contra aquilo e de noite fazendo em casa, o coração obstinado, já não escuta mais a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Ele vai acabar, por fim, insistindo naquilo que a Bíblia chama de um pecado imperdoável, que é quando o sujeito já não consegue mais ser convencido pela voz do Espírito Santo de Deus à sua mente. Ele silencia a voz do Espírito Santo de Deus em sua mente por ter um coração obstinado, um coração teimoso, não consegue vencer aquele pecado que ele sabe que é pecado, que ele sabe que vai ter um juízo para julgar aquilo, que ele sabe que será condenado se continuar, mas ele não tem força, porque a sua carne é teimosa e está vencendo a sua própria razão, porque o seu coração se tornou obstinado pela repetição desses pecados que ele reprovou com a própria boca, com a própria consciência, mas que a sua carne não consegue deixar. Já imaginou, meus amados, que dilema terrível? Ora, isso para muita gente parece ser algo absurdo, assim, mas isso é muito difícil ter alguém que faça isso. Alguém pode pensar, né? Aí eu digo para você, não é. A maioria das pessoas deste mundo, a maioria, mas eu não sei quanto que é a maioria, se é 90%, 80%, 70%, 60%, 70%, mas é a maioria dos homens deste mundo estão presos a esta prisão da teimosia, não a prisão especificamente deste pecado que Paulo está tomando como exemplo. Não só existe esse exemplo de deitar homem com mulher, não. Paulo está pegando um exemplo específico, porque ele está escrevendo à igreja de Roma, e a igreja de Roma tem essa prática como abominação muito séria, coisa de pagão grave, né? Mas se Paulo estivesse escrevendo... Por que Paulo escreve a Éfeso, por exemplo, aos Efésios, e aí ele trata de outra coisa, de idolatria, porque lá tinha um templo a Diana,
a deusa Afrodite, né? É dos romanos, essa deusa onde o povo sacrificava animais, um boi a ela, sacrifício a ela, e comiam aquela carne. Por isso que Paulo vai falar que não coma das carnes sacrificadas aos ídolos, porque ele fala da realidade de cada cidade, né? Então ele está tomando como exemplo. Paulo não está dizendo que o coração obstinado é só obstinado para as questões das práticas homossexuais. Tem gente que tem um coração obstinado para roubar, tem gente que tem um coração obstinado para fornicar, para adulterar, para mentir, para ser falso, para ser ganancioso, para ser avarento. A lista nós já lemos aqui, né? Nos dias anteriores. Nós demos uma lista aqui, ó, em Romanos 1:29, que ele diz lá, né, cheios de toda iniquidade. Ele fala fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E a lista continua. Continua, a lista é grande. Então, aqui, ele não está falando somente da questão da imoralidade sexual, né? Aí ele diz aqui ainda, ó, aí você vai acumulando ira contra si mesmo. Acumulando quer dizer, vai repetindo o mesmo erro, vai acumulando a ira no coração e expulsando o Espírito de Deus da sua mente, justamente por causa dessa teimosia, dessa obstinação, né? Guardando tudo isso para o dia do juízo de Deus, quando ele vai se revelar no seu julgamento justo. Então, amados, cada um de nós, conscientes desta verdade, devemos procurar praticar a verdade e fugir de toda essa aparência do mal.